de todas aquelas tecnologias, naquelas redes iniciais ali dentro das organizações, ligando os equipamentos que tinha naquelas organizações, um pandemônio de tecnologias e de fabricantes, a interligação dessas redes todas formando a internet, um puta caminho que vai ser trilhado então aí por nossa geração também, né? Nossa geração participou, né? Pelo menos a minha, porque afinal, né? Vocês são década de 90, né? Eu sou década de 70, caracas. Vamos lá. Afinal, as pesquisas tocaram bem até 1998, né, cara? As pesquisas em rede de computador. Vamos lá. E isso tudo, cara, é um caminho difícil, cara. Chegar na internet. Quando você ouviu falar em internet com I maiúsculo, tá? Você tem que pensar no seguinte: o I maiúsculo, ele é dado um nome a essa internet como um meio abstrato de serviços comuns para todos no planeta. Vamos colocar assim, tá? Então, internet é isso, né? Já a internet com I minúsculo é a interligação dessas diferentes tecnologias que existem até hoje, de fabricantes diferentes, tá? Ou você acha que o satélite transmite dados da mesma forma que uma fibra ótica? Lógico que não, cara. Eu vou explicar para vocês no próximo capítulo por que não, tá ok? Então, essa internet com I minúsculo, essa interligação dessas redes de N tecnologias, tá? Bom, a história começa ali no final da década de 50. Guerra Fria! Na Guerra Fria, né? No auge da Guerra Fria, na verdade. Pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que queria uma rede de controle, né, e comando capaz de sobreviver a guerras nucleares. Principalmente porque, cara, do nada, União Soviética e Estados Unidos, do nada, evoluíram rapidamente com bombas nucleares. Puf, foi muito estranho, cara. Foi muito estranho. Bem como os foguetes. Puf, foi muito estranho. E nesse exato momento, a Alemanha se desfazendo. Puf, foi muito estranho, entenderam? Então, um bem sabia o que o outro teria ali, porque os espólios de guerra da Segunda Guerra Mundial foram divididos, tá ok? Então, os Estados Unidos sabiam que a União Soviética poderia jogar uma bomba em qualquer ponto ali. E, cara, desculpa, se você olhar, tá? Seria muito mais fácil para os soviéticos jogarem uma bomba nos Estados Unidos, porque estaria até mais próximo, se você olhar, do que os Estados Unidos jogar lá na Rússia, que é onde faria realmente sentido, porque se jogar ali onde é Vladivostok, ali para cima, não tem nada aquele buracaiada todo ali. Pode olhar, você pode pegar o mapa e navegar. Então, para os soviéticos lançarem bombas dali nos Estados Unidos, fazer um efeito pesado, né, era muito mais fácil do que os americanos conseguirem fazer um efeito pesado na União Soviética. Okay? Então, o negócio era meio complicado. E também, se você olhar, os soviéticos já tinham colocado o primeiro satélite no ar, já tinha colocado a Laika no ar também, tadinha da Laika. Em homenagem à cachorra, e não aos soviéticos, uns filhos das putas do caralho, que sabia que o cachorro ia morrer lá em cima, tá ok? Eles sabiam, colocaram só por colocar, só como uma flag, eu consegui, tá ok? Eu coloquei o nome da minha cachorra, tá ok? Mas por ela, não pelos soviéticos que fizeram aquela merda toda com a cachorra, tadinha. Pô, sabia que não ia voltar, né, gente? Vamos lá. Então, como que eram os Estados Unidos, então, ali antes, volta de 40? Era um intrincado, é o A. Era um intrincado de, de troncos de comunicação com grandes centrais concentradoras. Então, uma bomba nuclear que batesse ali naquela cidade que tem aquela concentradora poderia dividir o país em dois, cara, talvez até em três. Então, era um problema para os americanos. E o sonho deles era interligar toda essa malha de forma que tivesse muitas rotas para o mesmo lugar. Então seria, como eu posso dizer,
como seria muito interessante isso aqui, tá? Mas como eu posso dizer também que isso é 1950. Você tem que ver que em 1924, a TIT, que vai projetar boa parte disso, ela vira e fala, cara, olha o que a TIT saca. Poste, cabo e hardware não é o futuro. O futuro é software. Em 1924, quando eles começam a estudar o que? Transmissão de dados além de voz. Dados. E nisso aí, em 1948, os caras vão conseguir uma transmissão até legal. 24 a 48, cara. Chão, hein? Investindo em pesquisa, tá? Eu não sou baba-ovo de americano, tô cagando pra esses caras, soviéticos também, tô cagando pros soviéticos até hoje, esses soviéticos estão lá. Se você é um ou outro, tô nem aí pra você, tá? Caça teu rumo. Mas, cara, eu tenho que admitir, os caras projetaram um negócio 10, cara. Os caras projetaram um negócio 10, cara. Bom, a resposta imediata aos avanços soviéticos, no caso o Sputnik, foi criar então essa harpa. Então, o fato de subir o Sputnik foi criada a harpa. E a harpa não tinha grana nem pro cafezinho, rapaz. Tá? Foi meio que uma propaganda, vamos colocar assim. E, tipo, não sei se vocês já assistiram Arquivo X, não tô zoando, não. Você vê que pros americanos tem departamento, tem, tem determinados profissionais que são colocados ali meio que no porãozinho, vamos colocar assim, tá? Tinha até uma piada antigamente, né? Vamos mandar você pra Lasca, né? Vamos mandar você pra Lasca. E o ARPA era isso, cara. Era uma propaganda para dizer que tinha alguma coisa e que colocaram os caras em qualquer lugar. Só que um pesquisador muito antes tinha criado a ideia de uma rede de computadores anos antes, que foi negado pelo Congresso americano, tá? Tinha uma ideia, não era mesmo, não saiu dali, tinha uma ideia muito semelhante a redes que consistia em mini computadores chamados de processadores de mensagens, né? E um outro de uma interface. Então seriam dois equipamentos, tá? Imagine que a rede chegaria no equipamento e sairia do equipamento, né? Central, dentro de uma sala. E eu teria um outro mini computadorzinho que conseguiria imputar dados nesse computador central. Então veja que eu tenho nesse mecanismo aqui uma ideia de um router. Tá? Não estou dizendo que é um router. Uma ideia de um router, tá, ok? Em que a mensagem chega até ele e aí ele despacha. Ou a mensagem chega até ele e mostra na minha tela nesse meu outro computadorzinho. Tá, ok? Temos que entender também que computador naquela época, gente, não é computador como nós temos uma visão hoje, tá? Embora o nome seja o mesmo, as coisas evoluem, tá? Por exemplo, você pode falar para mim em bicicleta, tá? Hoje, eu vou pensar numa speed daquela de competição de fibra de carbono. Se você falar 100 anos atrás em bicicleta para uma pessoa, você está falando daquelas rodas de 2 metros, um cara com a rodinha pequenininha, tá, ok? Então, repare que bicicleta depende do momento do tempo em que eu estou me referindo, tá? Entenderam? Então, a cada nó da rede deveria ter então esse computador de mensagens, tá? E um host na mesma sala conectados por um fio. Então, o host que eu tenho acesso, ele é capaz de colocar ali uma mensagem de 8.000 bits e que esses 8.000 bits são divididos, algo em torno de 1.000 bits, e são emitidos pela rede, no caso seria essa rede B, né, de forma independente. Por que de forma independente? Porque se dependesse da decisão humana, pelo caminho que seguiria, seria. Tivesse tendo uma guerra e uma explosão nuclear, o ser humano ele não saberia bem por qual rota usar. Já as máquinas conseguiriam saber por qual rota usar e qual rota não usar. Entenderam? Olha a visão de roteamento aí, tá? Então, existe um protocolo de mensagens, tá? Do host, que é ligado a esse outro computador,
e então a mensagem ela é trocada por rotas aqui dentro, tá? Nessa subnet, beleza? E cada bola dessa daqui, que seria esse computador de troca de mensagens, né, ele estaria em uma universidade, estaria num centro de pesquisa, estaria num ponto em que militar ou até do governo que pudesse ser utilizado aqui para, para você gerenciar aquela crise daquela guerra que viria, tá? Então, para estimular a adoção de novos protocolos, vou colocar um mais ali, né? A ARPA ofereceu diversos contratos para implementar, então, que seria um modelo no futuro chamado TCP/IP, em diferentes plataformas, incluindo o IBM, DEC, HP, bem como o Unix de Berkeley. A importância de Berkeley, né? O Unix já estava lá na TIT. Você sabe que a TIT ela vai evoluir o Unix e Berkeley tem uma cópia desse Unix que dá uma puta melhorada, tá? Por isso você vai ter o Unix de Berkeley, tá? Muito conhecido. Bom, então quer dizer que, repare que começa a dar uma ideia de um modelo de comunicação que já expliquei em vídeos anteriores. Tá? E esse modelo de comunicação integraria IBMs, mainframes, DECs, computadores, HPs, tá? Bem como sistemas operacionais do tipo Unix, equipamentos com Unix, dentro do mesmo protocolo, ou seja, começa a nascer aquela ideia que não importa o meu hardware, eu vou conseguir me conectar. Entenderam a jogada? E isso aqui é uma sacada 10, cara. É uma sacada muito top, tá? E a ideia era então que tivessem nessa internet, né? Já estava sendo projetada essa ideia, camadas, né? Então você teria um substrato de equipamentos de altíssima qualidade, ligada a grandes serviços, e aí você tem o que? Quedas, e aí outros subdomínios ligando então aos departamentos, tá? Lógico que essa arquitetura aqui é uma imagem que eu trago do futuro para cá, mas essa visão já é colocada aqui então, tá? Então no topo dessa cadeia estão alguns operadores importantes, né, como a TIT, Sprint, que operam grandes redes internacionais, né, de uma linha de comunicação, um tronco chamado backbone, tá? Com milhares de roteadores conectados por enlaces de fibra ótica hoje, mas na época era cabo coaxial, tá? Então, hoje a internet é assim, mas no passado ela era cabo coaxial. Cabo coaxial é 5 km, cara. Hoje uma fibra ótica é 300 km. Então, repare que a abrangência é bem maior mesmo. E as empresas que fornecem muito conteúdo, como Google hoje, Yahoo e outras grandes empresas, tipo a Amazon, a Microsoft, né? Em centros de dados estão bem conectadas com, naturalmente, nesses equipamentos, nesses backbone aí principal. E depois isso aqui é interligado com outros serviços que seriam os substratos das casas, das empresas, hoje das corporações que não tem o know-how de estar lá em cima no pedestal da backbone. Né? Aqui no Brasil nós temos, né? Aqui em Campinas. Tá? Geralmente hoje nós temos ligado lá o que as grandes plataformas de cloud, tá? Olha que interessante, se você inventar de ter um serviço em cloud hoje, desculpe, se você disponibilizar um serviço de cloud de de produto seu, você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Topologicamente falando, eu sei que não existe a palavra topologicamente falando, mas eu vou falar que topologicamente falando você já tá para trás, cara. Você já tá para trás. Já tá na bosta. Ok? Então vamos lá. E com isso, cara, se você olhar, eu tenho um documentário que eu vou passar mais para frente para vocês. É o documentário do celular. E aí nós vamos ter a primeira geração AMPS, depois DMPS, tá? E vamos chegar hoje até a quinta geração de telefonia móvel, cara. Tá? Então,
Hoje nós temos um 3G, por exemplo, que é banal para nós, né? Mas para o livro era bam, 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 bam. É um sistema avançado de telefonia móvel, né? Implantado nos Estados Unidos em 1982. Vamos contar essa história para vocês. Vou colocar um documentário para vocês. Era um sistema, então, naquela época, de primeira geração. Tá? Um exemplo, então, de sistemas 2G, que também é outro que veio logo em seguida, é um sistema global de comunicação móvel, né, GSM, que isso vai evoluir para frente, 1991. Tá? E vamos chegar até os 3G. Tá? Então a ideia, olha que legal, é dividir regiões por células, e aí eu explico muito bem por que as células, dividir as frequências das células, eu explico muito bem por causa disso mais para frente. Mas a ideia é que o seu celular você poderia andar por essas células e você fosse jumpeado com a célula, com a torre daquela célula mais próxima em que você está. Então eu estou aqui, passando por aqui, eu sou jumpeado para essa torre. Eu passo aqui, eu sou jumpeado para essa torre. E eu mantenho minha conversa, mantenho tudo, 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 tudo. Tá? E a taxa de transferência pode chegar então a níveis bem elevados. E aí nós temos uma interface de comunicação do mobile com as torres e das torres com esses equipamentos estão numa coisa chamada herbs, tá? Com grandes computadores herbs, tá? Então que interliga com uma rede, um caso de voz e depois dados, tá? E nós temos roteadores específicos para voz e roteadores específicos para dados, voz e dados. Depois eles são segregados ali dentro dessa rede, tá? E aí isso aqui cai no ISP, que são dados, beleza? Então quer dizer que se você olhar um celular, né, ele foi concebido a princípio para voz, e que 300 Hz é o suficiente. Mas hoje com dados nós precisamos cada vez mais de frequência, cada vez mais de frequência. Vou lhes explicar com detalhes isso no futuro. Tá? E conforme eu falei, o grande legal é que eu estou aqui com essa motinha andando, ligada a essa torre porque eu estou mais próximo. E eu vou me movimentando. A casinha não se movimenta, né? Então a casinha está sempre nessa torre. E aí, ao me movimentar, eu vou ser jumpeado com a próxima torre e continuo a minha conversa naturalmente, tá? Então vamos falar bastante sobre mobile. Eu vou trazer aqui um material além do livro do Tannibal, tá? Outra coisa que também temos que levar em consideração nas redes de computadores, né, que evoluiu muito, são as redes sem fio, né? Se você olhar, o primeiro problema foi descobrir uma banda de frequência adequada que estivesse disponível e, de preferência, em todo mundo. Porque, vamos lá, eu sou uma empresa. Eu vou lançar um produto que só funciona no Brasil? Vai dar merda, né? Não vou ter um público. Agora, eu lanço um produto para o mundo inteiro. E aí? Ah, agora é bem melhor. Tá, mas que frequência está disponível no mundo inteiro? Tem que ser aquela frequência. E aí? O cara tem que comprar ser leigo, sair da loja funcionando. Tá entendendo? Primeiro grande problema. E nós vamos ver que a TV educativa vai ser a solução e eu vou explicar o porquê. A técnica empregada foi o oposto da que as redes de telefonia móvel, naturalmente, né? Então o que acontece? A telefonia móvel trabalhava com equipamentos de longo alcance, 32 quilômetros. Nós vamos ver que eles vão trabalhar com raio menor, um raio menor, tá? E naturalmente vamos ver que eles vão trabalhar ali com algo em torno de 2 a 2,4 GHz. Tá? A ideia das redes sem fio, então, eu tenho estação base, que é um aparelhinho chamado Access Point. Tá? Vocês chamam de router, mas não é router, tá? Então, aquela caixinha que vem da operadora tem um modem, é uma coisa. Tem um switch, que é aquela suporte amarelo, é outra coisa. Tem um router, que é uma outra coisa. E tem ali o rádio frequência Access Point, que é uma outra coisa. 4 coisas numa caixinha só, por isso que é uma porcaria que esquenta e você tem que desligar de vez em quando. Pô. Bom, e aí naturalmente
Eu tenho a estação base ali e os equipamentos estão à volta, num raio de 100 metros. Essa é a jogada. Estourando um raio de 100 metros da estação base. Tá? Então, é assim que funciona. A ideia, né? Não quer dizer que tem cara que vai comprar um access point que vai jogar 8 quilômetros, 4 quilômetros. Ele está sendo inteligente? Eu não sei, cara. Para um usuário comum, quanto mais abrangente, quanto mais longa a rede, maior raio, fudeu, cara, fudeu. Porque tá todo mundo ouvindo o que você está transmitindo. E é fácil desinifar uma rede, é fácil invadir uma rede, coisa de minutos. Minutos, cara, invade tua rede. Tá? Não precisa nem de muito estresse, não. Tá ok? Bom, procura sobre AIRCrack-NG. No meu livro de hacker eu explico essas coisas. Também é possível que os clientes no alcance do raio, né, falem diretamente um com os outros numa rede tipo ad hoc, sem uma estação base. Então o wireless ele tem essa possibilidade. Uma estação base me concentrando os equipamentos próximos a mim, ou os equipamentos conversando de forma distribuída. Hoje nós vamos ver uma rede chamada PicoNet, ScarNet, do Bluetooth, que é top também. Vai fazer esse negócio muito melhor. Tá? Lembrando que esses transmissores sem fio, eles possuem múltiplos canais que conseguem conversar com múltiplos equipamentos, mas tá inúmeros problemas. Micro-ondas, lançando rajadas de frequência. Eu tenho ali o ar-condicionado, eu tenho instabilidades elétricas passando ali naquela. Eu tenho um maldito azulejo, que aquelas velhas sobem azulejo até lá em cima no teto da casa inteira, para as crianças não sujar a parede. Né? Então tem vários elementos que vão interferir nessa radiofrequência. Tá? E naturalmente eles vão evoluir em vários padrões. Tá? Como as transmissões sem fio são feitas por rádio, é fácil, né? Que o computador e os vizinhos recebam pacotes de informação que não foram solicitados por ele, ele ouve, né? Você vai ver que existe uma técnica chamada é, placa promíscua, não é uma técnica, é uma tecnologia. Uma placa promíscua, tá? Cara, se você quer esnifar teu vizinho, você compra uma placa promíscua e usa o AirCrack NG, mas que mesmo com um app, WAP, WIP, WOP, WUP, não importa o que você ponha, tá ok? É fácil, tá? A técnica que eu mais gosto é assim. Você captura tipo umas hash de sessão. Estou simplificando, tá? Mas para que você capturar isso, você tem que esperar algum equipamento renegociar a connection. Simplesmente você derruba todo mundo, manda um pacotinho, derruba com a RKNG, derruba todo mundo. Puf! Aí todos eles vão tentar renegociar. Você captura e começa a ingressar na rede, pelo menos para escutar a rede do oponente. Tá? Criaram-se vários tipos de criptografia, o API, o EPI, o IP, o UPI. Eu tô zoando, lógico. O EPI é uma delas. Tá? Mas mesmo assim ela é muito perigosa, cara. Essa rede sem fio é muito perigosa. Então, você tem que colocar uma rede na sua empresa que vá até o domínio da sua empresa. Geralmente a gente faz errado, né? A gente coloca nas paredes das empresas, não é assim? Aí o que acontece? Vai na rua. Tem que colocar mais no centro da empresa e o alcance da rede tem que ser falho ali já naquela parede para a rua. Você tem que ir com o equipamento e ver que ali o wireless está fraco. Certo, aí então tá certo. Tá? Então há inúmeros padrões 2.4, 5 GHz, padrões ali de 54 MB, né, bits por segundo, né, e padrões até mais elevados aí de rede, tá? Então, mesmo que você coloque um WAP, WUP como segurança, eu falo para vocês, cara, nada é seguro quando o wireless ele tem um raio de alcance muito elevado, tá? Nós vamos ver que há inúmeros problemas, problema de terminal oculto, tá? Isso aqui é chamado problema de terminal oculto. Depois nós temos terminal exposto, que é um outro problema wireless que não está nessa imagem, que a gente vai discutir muito
no capítulo 4. Tá? Então, os equipamentos têm raio de alcance, nós vamos ver que existe o RST, que vai ajudar, no caso, o terminal oculto, que é nesse caso aqui. Terminal oculto é quando o A conversa com B e o C conversa com B, mas o A não tem alcance para o C. Então o A não sabe que o C está conversando. Então gerando uma interferência nessa área. Pegou a jogada? Então o wireless, cara, ele não é mil maravilhas, cara. É cheio de problemas. Cheio de problemas, tá? Do azulejo que a velhinha sobe até em cima do ar-condicionado, o micro-ondas, até mesmo a disposição dos equipamentos, bem como criptografia. No caso, segurança, o APU, porque não serve de nada. Tá? Também evoluímos bastante nos últimos anos com relação à radiofrequência, né? Identificação de objetos por radiofrequência. Trata-se simples, você emite um sinal. Tá? Sempre quando um sinal ele percorre por uma antena, um dipolo, pesquisa na internet, dipolo de antena. Sempre quando um sinal bate num dipolo de antena, tá? E que tem aquele tamanho e comprimento de onda certinho, pá! Ele gera uma corrente elétrica, mas quase nada. Para nós é imperceptível, tá? Mas ele gera, pá! Ele gera uma correntezinha elétrica, tá? Agora imagine se eu pego essa correntezinha elétrica e imputo ela em uma outra anteninha que solta uma outra frequência. Então, se eu jogo uma frequência, pá, induz a corrente elétrica numa pequena anteninha que passa por uma anteninha com uma outra frequência e me mostra uma outra. Ah, peraí, então quer dizer que se eu jogo uma frequência, escuto em outra e eu escuto, quer dizer que tem uma tag ali passando. É exatamente assim que você analisa a tag, entendeu? Então, e tags podem ser utilizadas no gato é sacanagem, porra. Vou contar uma história. Não foi eu que atropelei, não, tá? Eu tava caminhando com a minha esposa, a gente nunca caminhava. Decidimos caminhar naquele dia. Olha como é que as coisas são. E nunca caminhávamos. Decidimos caminhar. Eu tava gordo, na verdade eu tô gordo. Aí ela virou e falou assim: olha um gato no chão morto. Eu olhei e tava morto, não. Mas as formigas estavam fazendo aquela festinha, já começando a pegar o gato para comer o gato, né? E o gato tava lá, estribuchado lá. Atropelado, provavelmente. Porra, e eu fui caminhar, cara. Caminhei, pensando naquela porra daquele gato. Passei e vi o gato lá. Falei, cara, não vou deixar, não. Peguei o carro, vim, capturei o gato, levei o gato no porta-mala, levei no veterinário, fiz um monte de coisa. Tá até no canal. E aí minha esposa, né, puta, foi voltada com o gato, né? Aí ela levou o gato pra castrar na prefeitura porque ela quer doar o gato. Quando ela chegou lá, castrou o gato bonitinho, quando devolveram o gato, ó, nós já chipamos o gato e colocamos o gato em seu nome. Pra quem não queria o gato, agora ela virou dona do gato. Um chip no gato, cara, um chip no gato. Tá? Então, que fica bem aqui, ó, na nuca do gato. Agora vai jogar o gato fora. Mas não, cara. Vai ter que ficar com o gato. Roupa, produtos mais caros, que coloca-se então um radiofrequência, tá? Bom, nós vimos que existem várias tecnologias interligando toda essa questão de internet, né? De cabos, telefonia móvel, wireless, né? Vocês vão encontrar inclusive outras redes hoje, LoRa, por exemplo. E nós vamos falar sobre padronização, porque precisou de padronização. De tudo que nós temos é nada perto do que já foi produzido. Ou seja, muita tecnologia já apareceu, vendeu-se e sumiu-se. Ok? Então é natural que há padronizações sobre redes de computadores. É importante para que essas novas tecnologias que vão surgindo, elas se encaixem dentro de um padrão e sejam úteis para a internet com I maiúsculo. Pegou a jogada? Até mais. Tchau.